convidamos a todos a mergulharmos a nossa sintonia no Evangelho de Jesus, neste manancial de luz, roteiro iluminativo aos nossos espíritos, para que possamos elevar a nossa sintonia a Jesus, amado Mestre, sentir a sua presença, Senhor, manifestada em seus mensageiros. Pedimos, Mestre, que em seu nome possa envolver toda a humanidade da Terra em vibrações de bom ânimo e esperança. Aqui estamos, Senhor, felizes em torno dos seus ensinamentos de vida eterna, para tão somente agradecermos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, por este momento tão especial em nossas vidas, pelos convites às transformações constantes. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre esse momento que Jesus nos convida: vinde a mim, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entretanto, Jesus coloca uma condição à assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, que ensina: seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Relembrando que ontem nós fizemos uma reflexão sobre esse item, que gostaríamos de ponderar sobre esse convite de Jesus para que a gente possa se libertar da ganga, do domínio, do jugo das nossas imperfeições morais, para vivenciarmos uma lei suave e, portanto, passível de ser vivenciada. As nossas imensas dificuldades, as nossas sucessivas transgressões às leis divinas, que geram processos culposos e prováveis arrependimentos, nós pensamos que, para que a observância da lei, o cumprimento da lei do amor se faça em nós, nós precisamos entrar num estado de motivação derivado de uma vontade fortalecida em experiências no bem. E Emmanuel traz uma lição no Fonte Viva, a lição número 5, que diz assim: consegues ir? Vinde a mim, disse Jesus. Será que estamos conseguindo ir ou viver a lei para que os nossos fardos, as nossas dores se aliviem? Emmanuel diz assim: o crente, que é a pessoa religiosa, escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Então isso traz um envolvimento feliz a quem ouve, a quem repete, sugere uma esperança, aponta nos caminhos renovadores, há métodos para que a gente possa experienciar esta lei. Contudo, se
Se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Emmanuel apresenta alguns motivos pelos quais nós resistimos em aceitar o convite e ir a Jesus. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Quanto é importante a gente sentir: vinde a mim que eu vos aliviarei. Vinde a mim que essa dor que você sente pode ser transformada, que essa subjugação que nós temos aos vícios, aos prazeres mórbidos, podem ser trocados por prazeres perenes do espírito. É alentador nós sabermos que esse caminho existe. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Então nós estamos ainda no imediatismo, que é mais conveniente, o que não demanda nenhum esforço. Isso ainda é forte em nós. O cárcere do desânimo é forte em nós, porque o ânimo do espírito, o bom ânimo, está relacionado à construção de sentimentos, porque é a força do espírito. Aqueles de nós que trazemos sentimentos mais expressivos, manifestados, aquilo anima aquele ser, de uma vontade, de um interesse, de fazer suas transformações. Porque o tônus vibratório dos sentimentos é altíssimo. Então, o desânimo, que é a falta de força para agir, sucumbindo às suas más tendências, isola o espírito. Então, um dos fatores do isolamento do espírito é o desânimo. Ele fica, então, ensimesmado com as suas próprias questões. Através de grades resistentes, essas grades que o espírito resiste em superar, são barreiras energéticas criados pelo isolamento. Porque o isolamento nada mais é do que o encrudecimento do egoísmo, né? Então, estou para mim. E Jesus disse: vinde a mim. Estais para o próximo. Então, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, diz Emmanuel, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações, interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Então, hoje eu não quero ir porque alguma coisa me atrai e me distrai e me detém e me isola por um tempo muito além do necessário, e nós justificamos que são compromissos aparentemente inadiáveis. Vamos refletir, cada qual de nós em si mesmo, quais são os impedimentos íntimos que eu trago comigo, que eu não rompo a ganga, o jugo pesado que eu arrasto comigo, para assumir o jugo leve, a lei divina, a prática do bem. Quais são os impedimentos que me detêm? Então, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. É muito doce escutar: vinde a mim. É alentador saber que há uma alternativa de libertação do espírito das suas mazelas. Mas entre esse bálsamo consolador
e falar com verdade, já fomos? Já conseguimos ir a Jesus? Ontem falávamos como que nós poderíamos identificar em nós se já dissemos sim para os convites de Jesus. Como podemos identificar? Hoje estamos identificando, Emmanuel está identificando, olha, o cárcere do desânimo, a conveniência imediatista, as justificativas que pensamos ser inadiáveis. Ele está dizendo um perfil que é o mais frequente em nós. Vamos, cada qual de nós, identificar as suas questões e dizer, olha, quando eu disse sim para Jesus, se é que tenho dito, quando eu estiver dócil e humilde, brando e pacífico, ou seja, assumindo viver os ensinamentos de vida eterna, que vão trazer luz à vida do Espírito, que vão espiritualizar a minha existência. E nós não precisamos de nada muito complexo para entendermos essa máxima de Jesus, que não seja aceitar com lucidez, resignação, o planejamento reencarnatório, porque o roteiro está pronto. Ir a Jesus é ter gratidão pelo roteiro do planejamento reencarnatório e sentir que aquelas experiências são um grande bem na nossa vida. Quando nós refletimos nesse vinde a mim, nós vamos chegando a uma conclusão que a grande maioria da humanidade ainda não compreendeu essa frase e, portanto, não seguiu. Nesse momento da humanidade, que nós estamos sendo acometidos por um flagelo, vamos ler a questão 737 do Livro dos Espíritos, que diz assim: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o objetivo, nesse momento, de Deus para nós? Aí a resposta é assim: para fazê-la avançar mais rápido. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo modo de perfeição? Então, se existe um flagelo destruidor para toda a humanidade, é porque chegou para toda a humanidade um tempo. O tempo de avançar mais rapidamente. O tempo de alcançar um maior estado de perfeição. Aí nós voltamos no Evangelho nas causas atuais das aflições. Vamos associar esses dois itens. Então diz assim, que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Aquelas que têm a causa na vida presente e aquelas que têm fora delas. Então, no Evangelho, nós somos convidados a essa reflexão. Tomando a fonte dos males terrenos, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então nós vamos ligando os pontos e compreendendo
que esses flagelos, que esse em especial, que atinge toda a humanidade, vem nos conduzir a um estado mais avançado de perfeição, mas para que nós possamos compreender profundamente, é necessário que nós possamos entender sobre qual aspecto que nós estamos sendo convidados a avançar. Então ele diz assim: quantos homens tombam por sua própria falta? Quantos são vítima de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, má conduta, por não terem limitado seus desejos? Então vamos perguntar para nós se algum desses itens aqui atendem às nossas necessidades de reflexão dessa manhã. Temos limitado os nossos desejos? Como tem sido isso para nós? Quando Jesus diz, vinde a mim, como é possível um espírito ir até Jesus com seus desejos ilimitados? E o que acontece quando nós nos entregamos a realizar todos os nossos caprichos, sem nenhuma medida, sem nenhuma referência de fraternidade, olhando absolutamente para aquilo que a gente gosta, para aquilo que é bom, mas não é o bem, né? Isso é bom para mim, mas é só para mim e está longe de ser o bem. Então, chegou o momento da humanidade repensar isso. A humanidade, de maneira individual, cada um de nós, daqui para frente, todos os dias da nossa vida, se nós quisermos aproveitar esse momento de regeneração, que nós estamos sendo convidados a adentrar, passo número 1, limitar ao máximo os nossos desejos. E quando eles surgirem, fazer uma pergunta bem clara para a nossa intimidade, mas bem clara. Isso que eu estou querendo é muito bom, mas é um bem? Porque se eu não responder que é melhor que eu não atenda de maneira nenhuma esse desejo. Qualquer coisa. Nós vamos ter que traçar para nós um roteiro iluminativo dentro daquele projeto de caridade que nós estamos conversando na nossa casa. Porque é extremamente caridoso quando eu tenho um desejo e eu limito quase no zero, porque eu compreendo que aquilo não é um bem. E aí, na hora que nós temos essa atitude, o que acontece? Nós entramos na vibração da fraternidade. Como isso não é um bem para a sociedade que eu vivo, como isso não é um bem para o planeta que eu me insiro, que eu estou inserida, como isso não é um bem para a minha cidade, para o meu município, então eu não vou atender a essa demanda íntima, porque ela é fruto das minhas ilusões. Imagina se nós conseguíssemos, a partir de agora, viver exatamente assim. 200% com atenção absoluta nos nossos desejos. E sempre nesse questionamento, porque o desejo, ele é uma alavanca, ele é muito importante.
nós não vamos de maneira nenhuma eliminá-lo, porque nós temos, por exemplo, desejo de progresso, desejo da instrução, desejo de servir. O desejo é algo extremamente importante. Mas, como diz o Evangelho, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de más condutas e por não terem limitado seus desejos. É desses que ele está dizendo. Então eu levantei de manhã, vou começar o meu dia. Se nós ficarmos vigilantes nesse aspecto do nosso ser espiritual, nós vamos avançar muito rápido. E nós vamos ouvir, com certeza, esse vinde a mim. E esse vinde a mim, talvez nós ouçamos, não porque nós vamos estar em dor, mas porque vamos estar num estado de consciência favorável a ter uma adesão completa aos planos de Jesus para a Terra. Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos susceptibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Aí vale uma reflexão também igualmente profunda. Vai ser necessário que nós possamos nos recolher num ambiente calmo, tranquilo e escrevermos. Por que eu digo escrever? Porque essa é uma recomendação de Eurípides. Eurípides sugere que nós, ao refletirmos, possamos escrever. Por que escrever? Porque escrever é um exercício de alinhar o nosso pensamento. Então seria muito oportuno que nós escrevêssemos num papel e que convidássemos aqueles que nos cercam a fazer o mesmo exercício. Quais são os nossos excessos? Nós nos excedemos em quê? E doravante interromper esse estado de loucura, para que nós não precisemos mais de flagelos como esses que a humanidade está vivenciando para corrigir rotas. Nós podemos corrigir já imediatamente, porque temos responsabilidade em tudo isso que está acontecendo. Porque tudo que está acontecendo é fruto, no meu ponto de vista, em especial, desses dois aspectos que o Evangelho traz para nós, que é o excesso de toda ordem e os nossos desejos ilimitados pautados nos interesses pessoais. Não é? Então, assim, deixa eu escrever. Olha, eu, espírito, no ano de 2020, meus excessos são esses. E os meus desejos ilimitados são esses. Só que não dá mais. 2020 anos depois de Jesus, não dá mais. E eu não desejo mais para mim, nem para aqueles que eu amo, que continuem vivendo circunstâncias como essa.
Então vamos nos recolher. Exatamente, o Mário está lembrando do jovem rico. Deixa para amanhã, para eu largar isso tudo amanhã. Tem desejo do bem, mas não limita os desejos pessoais. Exato. Então, assim, vamos interromper esse fluxo milenarmente arrastados por nós. Vamos colocar no papel, mostrar uns para os outros, aqueles que tiverem coragem, e falar: olha, eu, mediante a minha consciência, paro com isso. É já. Porque esse é o tempo, né? De rever. Porque, de novo, outra vez, uma vez mais, pode ser, isso é muito importante, gente. Pode ser que daqui uma semana nós não estejamos mais aqui, mas Kardec, no que é o Espiritismo, ele diz assim: uma decisão conscientemente tomada por um espírito, mesmo que seja meia hora antes do seu desencarne, terá uma repercussão extraordinária na próxima existência, porque aquela decisão vai ser um guia para ações futuras. Então, é tempo de decisão. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Mestre amado, desejosos de Te encontrar, de Te sentir, Senhor, de experimentar as Tuas vibrações amorosas, divinas, que alcançam nossos espíritos. Estamos necessitados de orar, Senhor, para alimentar as nossas almas de conteúdos divinos, para nos fortalecer, para decidir, Senhor, o que queremos para nós doravante, como será a nossa caminhada, em qual direção iremos seguir, a quem atenderemos o chamado, a quem ouviremos. Nós estamos aqui, Senhor, mergulhados nesta atmosfera feliz, imantada por estes amigos espirituais que nos amam, que velam por nós, que nos estimulam a prosseguir no caminho do bem. Ampara, Jesus, toda a humanidade. Desperta as consciências adormecidas. Que nós não façamos mais oráculos vazios. Que nós não possamos mais proferir palavras belas mediante corações vazios de obras no bem. Que nós sejamos aqueles espíritos dispostos ao trabalho na Sua seara, Senhor. Que possamos servir os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que por enquanto são desconhecidos, mas que são nossos irmãos em humanidade. Convoca-nos, Jesus, ao trabalho, seja ele qual for, e nós te diremos: eis-nos aqui, Senhor, prontos para servir. Mil vezes obrigado, Jesus, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, que vamos acendendo em nossos espíritos a luz da verdade. Obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.